Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui com mais um podcast, PodPet, aqui na TV, emissora TV Galega. Não esquecendo que abrimos também para os portais Facebook, YouTube e Spotify. E hoje nós estamos com convidados especiais, de longe, vindo muito de longe, de Paços de Torres, né? Que é a Márcia Lírio. Ela representa a SOS Bicho Urbano, que faz um trabalho excepcional lá em Torres, em Paço de Torres, né? Juntamente com o doutor Tiago Daniel. Nossa, Daniel é um sobrenome tão bonito que eu já ia colocar na frente, né? O Tiago. Gente que me chama por esse nome. Então, o meu é Felipe. Para o meu marido, alguns chamam de Felipe ainda, né? Mas é sobrenome. Mas, enfim, eu quero deixar aqui a mesa aberta para cada um de vocês se apresentarem, porque eu quero que vocês falem um pouquinho do que realmente essa parceria que me parece que está vindo para Blumenau, o trabalho de vocês em Torres, porque pelo que eu pude acompanhar um pouquinho no Insta, assim, nossa, como eu te falei nos bastidores, é maravilhoso e realmente, assim, eu acabei de dizer para ela, pessoal, se realmente a gente conseguir trazer metade do que vocês têm lá para cá, nossa, Blumenau é o que falta, né? Mas então, Márcia. Bom, primeiro eu quero dizer que fico emocionada e lisonjeada, né? Por você ter olhado o nosso trabalho, ter buscado informações, né, da forma que atuamos. Bem, meu nome é Márcia Lírio, eu sou presidente do Instituto SOS Bicho Urbano. Nossa matriz é Paço de Torres, temos filial em Santa Rosa e também temos coordenadoras que atuam em determinados pontos do estado de Santa Catarina. Atuamos com mutirão de castração em Santa Catarina e fomos pioneiros também no Rio Grande do Sul a ter o projeto itinerante de castração de forma, digamos, autorizada pelo CRMV, atendendo, quando eu falo regularizada, é porque nós atendemos uma resolução, né? Então, nós somos pioneiros no Rio Grande do Sul nesse formato de campanhas. Além disso, o Instituto ele tem uma forte tendência a trabalhar com a educação, digamos assim, é um dos pilares, né? Eu, inclusive, além dos resgates, há muitos anos atrás, foi o que eu vi que os resgates não conseguia atingir da maneira que eu pensava, o que eu buscava, o que eu entendia, né? Eu socorria mas aquele eu gastava muito e vários outros vinham e não tinha nada que desse conta, né? Então eu disse, não, eu vou começar a trabalhar a educação, né? Comecei fazendo congressos, seminários na nossa região, fazendo parceria com outras instituições, e aí, em determinado ponto, eu disse, não, o adulto não dá certo. Passei para as crianças, né? Foram tentativas, a pedra né? bruta, né? Tu vai bruta é mais difícil. Isso, tu vai tentando, vai buscando soluções, né? Solução, a gente vê hoje, com a experiência que a gente tem, a gente sabe que não tem ainda uma solução, mas tem direcionamentos, né? Enfim, voltei então a trabalhar com as crianças, né? E fui aprimorando, e hoje nós temos o projeto Pequeno Guardião. Pequeno Guardião. Porque assim, nós não usamos o termo de tutor, nem proprietário, né? Então nós expandimos a ideia de que os animais, eles têm guardiões, né? Então eu sempre inicio a palestra perguntando se eles sabem o que é o ser um guardião, né? Que o guardião transmite amor, transmite cuidados. É uma palavra forte assim, né? Nossa! Isso, então é um projeto que eu tenho muito orgulho, é reconhecido, inclusive o nosso trabalho na educação, ele é tão respeitado que muitas ações que o CRMV de Santa Catarina fez em Florianópolis, nós éramos convidados, né? A gente estava frequentemente realizando ações em parceria. Claro, depois veio a pandemia e se perdeu, né? Então, o ano passado, assim, começou a retomada. Então, eu providenciei um mascote novo, com cenário, né, uma palestra mais dinâmica. Então a gente trata a questão da guarda responsável de uma forma leve, lúdica. A gente não fica impactando imagens que provoquem fortes, né? Porque são crianças. E nós temos um vídeo que é a história do caramelo, né? Esse vídeo, inclusive, nós ganhamos de duas pessoas, a Raquel é o nome, e eu na época era o namorado dela, eu não lembro agora, me desculpa, e eles fizeram esse vídeo e doaram ao Instituto. E nós temos aqui de Blumenau,
Foi um pessoal de Blumenau que fez esse vídeo, eles estavam na faculdade. E esse vídeo, ele é muito simples, mas ele ele transmite de uma forma, e é muito rápido, né? Ele fala sobre a questão da adoção por impulso do animalzinho. O animalzinho foi abandonado. E aí depois passou fome, passou frio, aquela realidade que a gente, né? Sim, mas isso tudo em desenho, assim, né? E depois, então, ele foi socorrido, foi retirado da rua, e aí, então, passou a ser feliz. Então, nesses momentos, eu percebo que há uma emoção, né? E na criança, o olhar da criança, isso, sim, mas sim. E depois eu até vou te passar o link para te ver, para te conhecer, para te ver que não tem nada, mas eu acho que a entonação, a música, e talvez também porque nós já estávamos abordando o assunto, né? Então, tem crianças que choram, escorrem a lágrima, e aí quando eu vejo isso, eu choro junto, sabe? Porque eu vejo que está tocando o coração, né? Então, o meu movimento está dando certo em algumas etapas, e a criança, né? Assim, essa fase ali de 6, 7, 8 anos, eles marcam muito, eles gravam muito, sim, né? Sim, mas eu, na minha concepção, Ângela, como protetora, para mim, a educação é o pilar de sustentação de toda uma base. Então, começa por ali. Não é só dentro do bem-estar animal. Né? É para a vida, eu digo para a vida. A educação sempre vem de casa. Os professores, eles estão aprimorando aquilo que os pais, né? Uhum. E hoje, dentro do bem-estar animal, dentro de situações assim como você colocou, um simples vídeo, uma coisa tão... Né, e fazer com que aflore aquela emoção na criança, eu tenho certeza que ela vai levar... A partir do momento que ela sair de sala de aula, ela se deparar com o animal na rua, ela vai pensar diferente. Com certeza. E aí depois, né, nós temos os mascotes, que aí a gente traz mostrando como que o animalzinho fica, então eles entram felizes, dançando, né? E aí interagem, e fora isso, depois nós temos durante o processo, nós temos a formatura do pequeno guardião. Eles são formados, tem lá para eles, né? Tô amando! Isso, e aí depois eles recebem a carteira de identidade como guardião, né? Então é o encerramento do projeto. E esse projeto tem uma durabilidade dentro daquele colégio? Semanas? Não. Por exemplo, a gente permanece no turno da manhã e à tarde atende os horários de contraturnos, né? Mas a cada dia numa escola. Precisa, porque tu interage, fica mais ou menos o projeto inteiro, porque aí depois tem a oficina de dança, aí tem escolas que fazem oficina de pintura facial. Né? Então, assim, é uma tarde de atividades, né? Para eles, assim, geralmente depois do recreio, porque senão aí eles ficam muito agitados, né? Não por conta de nós, mas as professoras aí depois, né? Não conseguem segurar, porque eles ficam empolgados demais. E então eu tenho muito orgulho desse projeto. Nós já estivemos em várias cidades aqui de Santa Catarina, a convite de associações, ou mesmo de prefeituras, né, levando então o projeto do Pequeno Guardião. Então esse é um dos pilares e é um dos meus principais e talvez por onde começou a história, né? Fora isso, nós voltamos, né, entendendo e eu convivendo com pessoas adultos no caso, que não tinham o amor assim que nós como protetoras temos, né? Mas gostava de animais, mas o cachorro era lá fora. Simpatizantes, isso, né? Tratava bem, bons veterinários, mas assim, cachorro é cachorro, né? E convivendo, eu consegui fazer com que mudassem, né? Tanto que o cachorro hoje dorme na cama, né? Pra te ver como foi. Poxa... Dá para voltar, então, ao adulto, então vamos fomentar novamente, vamos começar a discutir, mas aí nós vamos falar de uma forma mais, né, então, políticas públicas. E quem fala em políticas públicas? É quem sabe, né? Sabe. Então, por isso, nós retomamos com os seminários também, né? Nós retomamos pós-pandemia, fizemos o primeiro em Pasto de Torres, que foi um sucesso, né? Nós conseguimos mobilizar representantes de prefeitura e vigilância sanitária, enfim, de vários municípios, lotou o nosso congresso lá, o nosso seminário, workshop, na verdade, foi. E aí, depois, então, vendo todo esse trabalho,
fora os mutirões de castração, e que também foi um dos motivos que destacou a forma como nós realizávamos os mutirões de castração. Então, um representante aqui da proteção animal, que eu conheci, né, através, porque ele nos procurou, e então eu fui saber quem era, que é o Diogo Orsi, né? Sim. Então, o Diogo nos convidou para vir trazer os projetos. Conversamos e entendemos que nós temos muitos pontos em comuns, a sintonia, né? Mais ou menos bateu, que lembra quando eu entrei em contato contigo? Nós estávamos conversando, eu mais 2 pessoas, uma simpatizante e mais uma protetora, sobre essa possível volta de vocês a Blumenau. Isso. Aí só que depois a gente se distanciou, né? A vida corrida, o dia a dia e tal, não voltei mais no assunto. E agora me chamou a atenção que vocês vieram. Então, assim, eu entrei para conversar contigo lá, mas o propósito seria esse. Porque, é como eu te falei, né? Por que eu te chamei aquela vez no WhatsApp? Porque alguém me chamou a atenção sobre o Instituto, né? E eu fui me aprofundar e daí, meu Deus, eu, né, comecei a olhar o trabalho e tal, que esse projeto agora do Castracão, né? Castração. Castração. Castracão, né? Ação. É uma ação de castrão. Isso. E eu comecei a olhar e a gente começou a debater sobre isso. Eu disse, meu Deus, eu disse, vamos estudar e trazer esse povo para cá. Eu disse, né, porque assim, ó, nós temos um projeto bom aqui também. Sim. Mas tudo que vem para melhor, né, então, é válido. Então, assim, ó, vamos juntar força, se unir, vamos pegar um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Aí nisso aconteceu de vocês terem vindo para cá, mas assim, meu Deus, para mim é uma honra hoje ter os 2 aqui para a gente estar conversando sobre isso. E assim, ó, e eu sei que tem muitas pessoas que hoje também gostariam de estar aqui, mais cadeiras aqui na nossa mesa. Disse, Ângela, posso ir? Ângela, eu queria muito conversar com eles. Ângela, não sei o que, calma, gente, calma, um de cada vez. Vamos por partes. Vamos por partes. E o doutor Tiago também, né, que é o responsável técnico das castrações, né? Exatamente. Faz um belo trabalho, né, que a gente também vem acompanhando. Inclusive, ela já havia conversado ali comigo nos bastidores, falando sobre isso. E aí, falando agora, indo para a parte da castração, que o doutor Tiago entra. Ele faz... Como é que está a castração? Quantos bichos vocês fazem uma ação de dias, em cada cidade? Como é que é a castração? Na verdade, depende muito da logística ou a demanda do município, né? Isso. A demanda do município sempre é grande. Sempre é grande, né? Mas às vezes financeiramente, né, esse é um outro problema, né? Mas, enfim, nós circulamos muito bem entre as prefeituras, né, de várias cidades e municípios da nossa região. Então, a gente vê o que é disponibilizado de recurso, e então vem as castrações gratuitas. Na verdade, nesse momento, a gente se torna meio que um prestador de serviço. A prefeitura determina quais são os animais que vão castrar, obviamente que no dia o Dr. Tiago com os demais, né, fazem uma pré-avaliação, e no caso, se não é possível, infelizmente a gente pede, conduz no próprio dia da castração, está acontecendo ali, existe essa pré-avaliação? Na verdade, a pré-avaliação já inicia antes, porque para a pessoa, claro, isso são informações, né? Para a pessoa poder levar o seu animalzinho para esterilizar, ela precisa preencher 2 formulários. O primeiro é a autorização para castração. E o segundo é um formulário onde tem algumas perguntas básicas sobre como está a saúde do animalzinho, né? A gente vai indicando né? Então, ali a gente já, quando chega... Para nós, a gente já faz uma pré-avaliação e você já tem uma prévia daquilo ali, né? Basta saber, aí entra o doutor Tiago para ver se realmente aqueles dados estão certos, né? Algumas pessoas omitem algumas informações porque elas têm a ânsia em castrar, né? Hoje as pessoas, felizmente, elas estão muito... Elas conseguem ver como uma necessidade. Isso, já, né? Estão muito adiante, né? Que bom, né, gente? Diferente da nossa época, de 10, 20, 30 anos atrás, né? E hoje ainda me deparo com... sim, principalmente no interior. Né? Com pessoas assim que não querem castrar, aquela... Tem que ter a primeira fechada de antiga, né? Já mudou bastante essa visão. Mudou. Bastante mesmo. Mas eu ainda encontro
sabe? Não, a gente encontra, mas essa resistência era maior há algum tempo atrás. Agora as pessoas já estão mais simpatizantes. E eu também vejo, eu sempre vejo a castração não só como modo de não proliferação, mas sim, hoje é a saúde do animal, né? Com certeza. Hoje, desculpa te interromper, hoje no seminário a gente teve a presença do Dr. Michael, que ele faz um trabalho de estatística sobre isso, e ele estava botando em prova a questão da eficiência da castração na redução da população, né? E pelo que eu entendi, a castração ela é sim muito importante, mas no resultado final, pelo trabalho todo que é feito, né, a gente esperava que fosse uma redução muito maior. Então, o que foi a conclusão, né? Tem que ter a castração, não só pensando em redução de população, porque isso é uma situação bem delicada, mas também, claro, pensando na saúde daquele animal. Então a gente une as duas coisas, né? Não só em termos populacional, mas para o animal em específico, aquele que está sendo castrado. Ele vai contribuir de alguma maneira, né? E a parte da educação é muito importante. As duas coisas têm que estar alinhadas. Isso até é uma prerrogativa do Conselho de Veterinária para que se façam os projetos de castração. Por quê? Porque as duas coisas têm que estarem integradas. O projeto de castração e o projeto, a parte educacional. Então, só a castração... Mas, correto? Só a castração, legal, a gente vai resolver o problema daquele animal, talvez de uma cidade pequena. Daquela família. De uma cidade pequena. Município. Tu até consigas resolver alguma coisa, mas em determinadas populações isso já fica mais difícil. Então a educação realmente é a base. A castração, ela auxilia. É um complemento. Ela é um complemento. Assim, né? Mas é exato. Agora, falando em redução, hoje eu acho até com a castração nós temos até uma vida prolongada desse animal, né? Até mesmo falando em questão de saúde. Questão de saúde do animal já foi comprovado cientificamente, né? Que realmente o animal castrado, ele vive mais tempo. Então, isso é muito importante. Mas por que ele vive mais tempo? Porque vai evitar uma série de problemas diretamente, problemas de doenças, que ao longo da vida do animal, por causa do aparelho reprodutivo, ele pode ter essas doenças, né? Como, por exemplo, uma infecção uterina na fêmea, que não é castrada, ela tem um útero, e chega numa determinada idade, ela pode apresentar um probleminha naquele útero, e isso é muito comum, e esse probleminha evoluir para uma infecção grave e a morte do animal. Né? Piometra. Que existe a aberta, que a gente diz, não, mas a silenciosa, né? Aberta e fechada em modos grosseiros, assim. Modos grosseiros, exato, que é a fechada, que é a pior, que a gente vai descobrir na morte do animal. Né? Então, assim, essa questão, né, de a gente começar a eliminar a possibilidade do animal futuramente ficar doente, morrer por uma determinada situação que a castração evita, a gente já estatisticamente prolonga a vida dos animais, né? Sem contar, claro, a gente está falando em doença direta, existem mais, eu vou dar só essa de exemplo para não me alongar, né? Mas, por exemplo, questão de machos, é muito comum eles fugirem quando captam uma fêmea no cio, e aí acontecem, longe, né? Podem acontecer várias coisas. Eles podem contrair doenças, né, que podem ser potencialmente fatal. Eles podem ser atropelados, então vai encurtar a vida, né? Eles podem brigar, um macho com o outro. Que é o provável naquele acúmulo que a gente vê de animais na beira da estrada. Algum sempre vai levar pior e ele pode morrer. Então, esse comportamento, a castração no macho vai eliminar, tá? E aí o gato, né, que o cão às vezes... Teoricamente, a gente consegue controlar melhor dentro do cercado. Mas o gato já é terrível, né? Mas o gato é muito complicado. Então, assim, a gente pega
eu trabalho numa clínica, eu tenho uma clínica, né? E eu pego muitos casos de animais com macho, briga, né? Foge, vai namorar, briga com outro macho, se machuca, volta Isso. Muito lanhado. Nossa. E quando volta só lanhado, só machucado, a gente consegue consertar. O problema é quando volta com doenças, tá? E doenças potencialmente fatais, né? Que às vezes, muitas vezes não tem cura, como é a leucemia felina, por exemplo. Então, assim, quando a gente faz a castração desse animal, a gente vai evitar todos esses fatores, tá? É claro que a castração, ela tem todos esses benefícios, ela tem mais prós do que contra, né? Tem algumas situações que ela pode ser contra? Tem. A gente não vai entrar nesse mérito, porque ele não é um mérito que encaixa no trabalho que a gente faz. Isso é, às vezes, uma questão particular daquele animal, que a gente pode reavaliar uma situação onde vai ser castrado ou não, ponto. Né? Mas em termos geral, termos geral, é sempre melhor a castração, sem dúvida nenhuma. Então, eu concordo em número, gênero e grau, porque eu já passei por tudo isso e hoje eu entendo a importância realmente da castração. Já passei por isso há 30 anos atrás, há 40, né, que a gente já vem daquela linhagem de pai e mãe sempre ter os animais em casa e a gente gostar e aquela coisa, e eu pequena a gente entender que o gato some e volta. Mais tarde alguns não voltaram, né? Sim. Até mesmo o cão, né? Eu lembro que um vizinho trouxe um cão meu nas antigas, né, pendurado, estava lá porque uma senhora lá da esquina tinha uma cachorra e não estava só meu, e ele trouxe morto porque o carro atropelou. Assim, realmente são coisas assim que marcam a gente naquela minha época de infância, né? E talvez até, quem sabe, esse animal, inclusive, foi um animal que eu tive uma paixão tão grande por ele, assim, que eu acho que é uma paixão infinita. Eu lembro dele hoje ainda. Talvez até foi esse apreço que de lá de trás que me trouxe hoje a Ângela protetora. E zelar tanto e querer a castração, querer o bem, querer as políticas públicas voltadas, não só aqui dentro do município, eu penso no coletivo, no Estado, eu penso para fora do Estado, porque é só tu abrir uma rede social ali, realmente as coisas estão acontecendo de forma errada, né? Com inúmeros cães errantes por aí, mundo afora. A gente sabe que não é só aqui, isso acontece mesmo. E eu vejo como é importante a parte ali da educação. E o que o doutor Tiago colocou aqui, realmente, exatamente, eles têm que ser alinhados, duas coisas juntas. Projeto de castração, onde entra a parte da educação, que é aquilo que vocês fazem muito bem feito, né? Que eu amei, eu quero ver esse vídeo, a situação ali que tu me diz, as crianças chorando, eu acredito, eu consegui aqui mentalizar, né? E realmente ver a criança sentada em classe chorando. Então, realmente, é os pequenos que a gente tem que entrar, né? É aquela educação, tem que vir de berço, lógico, colégio, ótimo, não vem de berço, que a gente tem essas pessoas mais antigas que, né, como a gente colocou o cachorro fora. Mas uma criança dessa, ela vai chegar em casa, que já aconteceu comigo, que eu fui fazer uma palestra num colégio, né, e umas semanas depois, falando sobre a corrente e tal, né, os animaizinhos na rua, no frio e tal, e coincidiu de eu ir numa casa, umas semanas depois, ela disse, a senhora é a Ângela, nossa, a senhora não sabe o que aconteceu aqui, no dia que a senhora foi na escola do meu filho, o meu marido ia iniciar o muro, o meu filho disse, pai, ele fez meu marido subir o muro em tempo recorde, para tirar aquele cachorro da corrente. Então o menino tinha só 8 anos. Ele disse, ele não deixou ele em paz, foi o final de semana. Claro, porque eu tive numa sexta lá, a senhora não tem noção, meu marido aqui em questão do final de semana tem que levantar o muro, porque ele queria que levantasse o muro para tirar o animal da corrente. Então, assim, a gente sabe que isso é verídico, né? Que pode vir a acontecer. E assim, eu estou encerrando agora aqui, eu sei que é pouco tempo, mas o meu primeiro bloco, depois a gente volta novamente, né, pessoal? Tá? Vamos ali para os comerciais e a gente volta no segundo bloco, falando um pouquinho mais, porque é muito assunto e a gente tem um tempo corrido aqui.